A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorize o senador Flávio Bolsonaro a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de advogado. Em ofício enviado ao Supremo, a OAB afirmou que Flávio não se apresenta apenas como filho do ex-presidente, mas também como advogado constituído. A entidade defendeu a garantia da comunicação entre advogado e cliente para fins estritamente profissionais. Recentemente, você sabe, você que nos acompanha aqui na programação na Oeste, o ministro Alexandre de Moraes proibiu, na última segunda-feira, o Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias e deu 48 horas para que a defesa explicasse a divulgação de uma carta escrita por Jair Bolsonaro e publicada nas redes sociais. Berenice Leite de volta, dividindo a tela comigo mais uma vez. A defesa do Flávio Bolsonaro descartou entrar com uma ação por conta desse vídeo aí que culminou com a suspensão das visitas do senador ao pai. Por enquanto é isso, a manifestação por enquanto é só da OAB? Exatamente. E a defesa, no caso, né, os advogados de Bolsonaro e do próprio Flávio, eles atuam juntos ali, eles falam sobre o vídeo em si, que não tem em nenhum momento ali o Flávio pedindo voto explícito, né? A carta não faz menção a isso, a um pedido explícito de voto. E dizem que esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral afasta a acusação da propaganda antecipada. Então, eles estão muito tranquilos nesse sentido de que o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que ali faz, né, uma indicação para que o Ministério Público Eleitoral avalie a live onde o Flávio Bolsonaro lê a carta de Bolsonaro, e aí a decisão fica, em tese, nas mãos do Ministério Público Eleitoral. Mas vamos lembrar, né, que em 2022 o cenário era diferente. Nós tínhamos esse mesmo ministro que acredita que sim, configura propaganda antecipada eleitoral, ele era o presidente do tribunal e certamente já estaria ali mexendo seus pauzinhos para tentar de alguma forma punir o pré-candidato à presidência da República, seja com multa ou até tentando cavar algum outro tipo de pena maior, né, uma inelegibilidade, enfim. O fato, Daniel, que nos chama muito a atenção é essa judicialização. Eu estava até ontem, inclusive, pesquisando para saber o número de ações movidas de um partido e de outro já nessa pré-campanha eleitoral, e os campeões de pedidos são justamente, né, o Partido dos Trabalhadores e o PL. Está quase um empate técnico, né, de 60 ações, o PT movendo contra candidatos ou contra o próprio partido do PL e vice-versa. E o que isso reflete? Reflete a uma eleição que já nasce, né, contaminada por esses pedidos que acabam de alguma forma atrapalhando esse processo eleitoral, seja pela censura, seja tirando candidatos com chances reais de ganhar as eleições do pleito, né, tirando deles os poderes políticos. Então, acredito que ainda outras ações devem chegar, mas, pelo menos em relação à carta do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro estaria muito tranquilo em relação a isso não avançar. Daniel. Muito bem, o próprio senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, agradeceu à OAB por esse ofício para voltar a visitar o Jair Bolsonaro como advogado. 7h21, diga, Guta. O senador Flávio fez o que lhe cabia nesse momento, agradecer, porque ele está precisando aí de todo o apoio possível. Mas, de fato, esse ofício da OAB, ele é uma vergonha, ele é um vexame, ele é um atestado de que a OAB é subserviente completamente ao ministro Alexandre de Moraes. Eles faltaram pedir desculpas nesse ofício. Isso aqui não é um documento feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Os advogados não podem admitir uma coisa dessa. É muito vergonhoso. Eu separei alguns trechos aqui para a gente explorar. Prestem atenção. Por pelo menos 3 oportunidades, o Conselho Federal deixa muito claro que, olha, a gente não está entrando no mérito, tá? Olha, eu só estou aqui defendendo as prerrogativas. Senhor ministro, eu não estou entrando no seu trabalho. Eles faltaram falar isso. Olha só, sem ingressar no mérito da decisão judicial, tampouco formular qualquer consideração acerca das circunstâncias que determinaram a sua prolação,
este Conselho Federal dirige-se a Vossa Excelência para destacar aspecto estritamente relacionado às prerrogativas. Não precisava desse introito, porque a OAB, ela de fato ela não entra no mérito dos processos judiciais. O mérito é uma coisa que vai ser analisada pela defesa, pela acusação, pelo juiz no processo. A OAB já entra para defender as prerrogativas. Mas como é que você entra para defender uma prerrogativa se você já entra rendido? Você já entra se defendendo. Olha, eu estou aqui só para falar da prerrogativa. Isso é uma vergonha. Isso é ridículo. Aí, mais adiante, num outro parágrafo, eles reforçam que só estão ali para cuidar da prerrogativa. Vejam só, a atuação deste Conselho Federal decorre exclusivamente da sua missão institucional de defesa das prerrogativas. De novo, você está afirmando isso? Tem uma lei que fala que o Conselho Federal da OAB, que a OAB defende as prerrogativas. Está na Constituição. Não precisa você se ajoelhar aqui, nesse ofício. Postura. Que coisa horrível. Uma instituição que é obrigatória que seja sustentada pelos advogados agindo desse jeito. Isso aqui envergonha os advogados. E mais uma vez, ele encerra aqui esse parágrafo. Independente das pessoas envolvidas, da natureza do processo, ou de quaisquer circunstâncias externas à questão estritamente profissional. Ou seja, olha, eu não estou aqui entrando no mérito, tá, senhor ministro? Por favor, entenda o meu ponto. E aí, gente, o mais grave, ele encerra esse ofício dizendo o seguinte: diante disso, o Conselho Federal da OAB solicita que seja assegurada a possibilidade de comunicação pessoal. Gente, quando a gente está tratando de termos jurídicos, cada palavra importa. Um advogado, ele não solicita, ele requer. Isso é aula 1. Você vai escrever uma petição, um ofício, você não solicita, porque existe um peso na palavra. Solicito que Vossa Excelência... Não, eu requeiro que as minhas prerrogativas sejam obedecidas, sejam asseguradas, porque isso é lei. Você não solicita o cumprimento da lei. Você espera que a lei seja cumprida. Você requer. Então, isso aqui é uma cabeça baixa. É uma OAB ajoelhada. É muita vergonha. E ele ainda fala o seguinte: olha, eu estou solicitando isso, mas olha, que o senhor observe todas as condições e cautelas que Vossa Excelência considerar adequada, sem prejuízo nenhum para a sua atuação. É um absurdo. E aí, no final, de novo, ele fala: olha, a presente manifestação possui caráter exclusivamente institucional e busca assegurar a observância das prerrogativas. De novo, por 3 parágrafos, a OAB justificou por que ela está defendendo a prerrogativa de um advogado. Que absurdo! Agora, sabe o que a OAB não falou aqui? Que essa violação das prerrogativas é crime. Crime. Está lá no artigo 7º da lei, do Estatuto da OAB. Está dizendo que é crime violar, com pena de detenção de 2 anos. Então, isso aqui não está no ofício. Então, eu entendo que o Flávio Bolsonaro tenha agradecido, porque nesse momento ele está precisando mesmo do apoio de todo mundo. Agora, eu não tenho como fechar os olhos para um ofício ridículo desse, que atesta, mais uma vez, a subserviência da OAB ao ministro Alexandre de Moraes.